As motos Harley Davidson como ícones da contracultura até hoje, um jeito novo de se fazer cinema, romper com a figura do herói, do drama familiar, do estilo de vida americano. Alguns, né, dos principais legados do filme que analisaremos hoje, como uma recomendação também. Bom, se eu for listar aqui, né, os legados, o impacto do filme Easy Rider, o Sem Destino, aqui no Brasil, né, a aula seria só sobre isso, para que vocês tenham uma ideia que não é muito ligada ao cinema, né. Este filme lançou como um ator de sucesso Jack Nicholson, né, só isso, né. Para quem não sabe, ele entrou como produtor executivo do filme. Era para ele fazer só uma ponta, mas o seu personagem acaba ganhando uma dimensão grande ali durante a filmagem, se torna um ícone, né, do cinema, e a carreira dele como ator, a partir dali, não dá nem para comentar. Mas, como eu falei, vídeos sobre curiosidades ou de impactos deste filme, são muitos, né. Então, esta aula aqui é mais uma recomendação e uma conversa sobre aspectos mais simbólicos e até alquímicos deste filme. Bom, desculpem se eu ficar um tanto que pessoal aqui, né. Por quê? Quando eu tinha uns 10 anos por aí, eu lembro que, eh, foi meu primeiro contato com um filme, né, Easy Rider, o Sem Destino. Foi uma versão, dublada e então, né, com essa idade não diria que não foi um grande impacto, né, aquela coisa tal, me encantou, lembro que fiquei encantado com as motos e tudo mais. Mas é aqui que fica mais pessoal a aula, né. Eu tentava entender por que meu pai era tão debochado, né, desde criança. Meu pai debochava de tudo, né, não existia algo sagrado para o meu pai, tudo era motivo de deboche. Eu lembro até que ele era, tenente da reserva, engenheiro de combate, e ele sempre cantarolava uma paródia não muito elogiosa, né, do hino a Caxias, que era até o hino, né, do CPOR, se não me engano. Então tinha uma parte lá que ele falava: "Salve grande filho da puta, corno e viajado", né. Um dia eu perguntei: "Pai, mas por que você odeia tanto o Duque de Caxias?" Ele disse: "Não, não odeio, até gosto, reconheço como foi uma figura importante do Brasil, mas não posso perder o hábito de debochar", né. E então depois passou um tempo, reassisti Sem Destino mais uma vez, e entendi melhor o meu pai, né, que ele era um entusiasta do Sem Destino, não só do filme, mas das músicas, algumas vezes ele comentou até do que ele enxergava ali de filosofia, sociologia no filme. E ali eu entendi então porque meu pai era tão debochado, e talvez aqui quem me conhece, né, sabe que eu sou um pouquinho, talvez eu tenha herdado um pouco disso, né. A jornada dos nossos heróis, White e Billy, não é uma busca por integração. Eles buscam fugir da incapacidade da América em reconciliar seus ideais de liberdade individual com a realidade de uma nação em guerra consigo mesmo e com o mundo. As motos são signos densos que comunicam a identidade e a filosofia dos protagonistas. A Chopper de White, apelidada de Capitão América, com seu garfo alongado e tanque pintado com as estrelas e listras da bandeira americana, é um ícone do individualismo radical. Ela representa a apropriação dos símbolos nacionais por aqueles que a sociedade considerava, na época, párias ou vagabundos. Por outro lado, a moto de Billy, que é mais convencional, representa o pragmatismo que contrasta com o idealismo estético de White. Para ambos, a motocicleta é a liberdade, mas, paradoxalmente, ancorada em um objetivo capitalista: a venda de drogas para financiar a boa vida da viagem.
A motocicleta funcionou como uma extensão mecânica do corpo do cowboy, substituindo o cavalo da mitologia do Velho Oeste. No entanto, ao contrário do cavalo, a máquina é um produto da sociedade industrial que os personagens afirmam rejeitar. Este é o paradoxo semiótico central. A ferramenta de libertação é um subproduto do sistema de opressão. E para quem é mais atento ao simbolismo, percebe isso logo no início. Esse paradoxo nas primeiras, ali no início do filme, né, nas primeiras cenas. White joga fora seu relógio, querendo dizer, bom, estou aqui rompendo com a noção de tempo do capitalismo. E, ao mesmo tempo, ele monta, né, na moto, que exige todo o mecanismo daquele sistema que ele buscava romper, né? Então, o dinheiro que ele coloca ali no tanque da moto, a moto precisa de combustível, precisa de manutenção, ela custa dinheiro, ou seja, aquela libertação, é, digamos, mambembe, né? É uma libertação que já nasce condenada. E aqui podemos entrar também em um dos campos que mais causou polêmica e revolta, né, nos Estados Unidos, a forma como a bandeira americana foi trabalhada ao longo do filme, dentro do personagem do White, o Capitão América. O White incorpora a bandeira americana em sua montaria e também a veste. Ele a utiliza em suas roupas, o que é uma representação dentro do contexto da pop art da década anterior, que também causou muita polêmica. Artistas como Robert Frank em The Americans em 1958 e Jasper Jones em Flag em 55 já haviam começado a tratar a bandeira americana como uma imagem, uma superfície de projeção para as ansiedades nacionais. Dennis Hopper, diretor do filme, estava inserido no mundo das artes visuais. E é claro que a influência da pop art aqui não foi por acaso. E diferente das representações patrióticas da bandeira americana, em hastes tremulando ao vento, só que estacionada em um local, como símbolo de fidelidade, unidade, esperança e patriotismo, ou na forma estática de quadros, pinturas em galerias, prédios públicos, aqui a bandeira americana ganha sempre um constante movimento que não é por acaso. No filme, ela flutua ao vento na jaqueta de White, brilha no tanque da moto, enfeita seu capacete. Ela tem uma onipresença, mas, ao mesmo tempo, uma ambiguidade simbólica. White é o verdadeiro patriota que busca os ideais originais da nação, ou ele é só um vagabundo que profana o símbolo? E é por isso que a simbólica de Sem Destino atinge seu ápice na conclusão do filme, quando a bandeira que deveria proteger o cidadão torna-se o alvo da violência. White é a encarnação da América que é atacada por seus próprios filhos. A influência da pop art, novamente aqui, é visível, pois a bandeira se torna um símbolo isolado, quase abstrato, através da velocidade e do reflexo constante. Ao fim, a abstração dá lugar à materialidade trágica. O seu tecido queima, o metal derrete e o ícone prova ser incapaz de oferecer qualquer proteção real contra a intolerância enraizada no solo americano. Então já vemos aqui como o filme ataca o principal símbolo americano. E ele não deixa de atacar também um dos mitos fundadores dos Estados Unidos. Aqui para começar a entender essa questão com o deboche, com o rompimento. O filme Sem Destino foi lançado em 1969, sem grandes pretensões, porque não era uma grande produção cinematográfica como daquela época. É uma época marcada pelas grandes produções hollywoodianas do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial. E naquela época o cinema era marcado por atos de heroísmo, né? Então, grandes heróis da Segunda Guerra, ou o próprio heroísmo americano dos filmes de cowboy, né, de Velho Oeste.
E falarei aqui da importância da geografia simbólica americana, até que esse filme coloca, ou dramas tipicamente familiares, romances, filmes policiais, né? Onde um policial herói desmascarava grandes crimes e tudo mais. Só que Sem Destino inverte tudo. Né? Você não tem aqui nos dois personagens principais, na jornada dos nossos heróis, um típico herói americano. Né? Você tem dois delinquentes, né? Que vendem uma quantidade grande de farinha, né? Uma farinha Dona Benta, aquela farinha que não dá para fazer pão, pão com ela não fica muito bom, mas quando consumida o sujeito morde a própria orelha. Então eles juntam uma grana com isso, compram duas motos que acabam, como mencionei aqui antes da abertura, né, se tornam ícones da contracultura americana e partem uma jornada livre, né, pelos Estados Unidos. Este período de transição marca a passagem dos beatniks, que buscavam a iluminação através do jazz e da poesia, e dos hippies, que em 69 já estavam imersos em uma realidade política muito mais volátil, onde a desilusão com o sistema era a norma. Essa transição dos beatniks para os hippies e o final da era hippie foi catalisada por eventos como Woodstock e as viagens que transformavam o ônibus em uma atuação psicodélica de rejeição social. O ano de 68, um ano antes do filme, trouxe o colapso do idealismo com os assassinatos de Martin Luther King e de Robert Kennedy, sinalizando que aquela transição pacífica e de grandes sonhos estava sob ataque. Foi assim que Easy Rider capturou o momento exato entre o fim do sonho de Woodstock e grandes pesadelos, e funcionou como uma cápsula do tempo de um momento em que a contracultura percebeu que não era mais possível sair da sociedade sem ser destruído por ela. E é aqui que a genialidade do filme, principalmente seu final, e olha, posso até contar o final, é um filme muito antigo. Quem não assistiu ainda, vá assistir, mesmo sabendo do final. Por quê? Bom, o cinema, como mencionei até então, as grandes produções, você tinha sempre um final marcado por uma grande resolução. E essa resolução quase sempre era marcada pelo heroísmo, pela superação, né? Mas aqui, não diria que pela primeira vez, mas de uma forma muito impactante, você tem um final sem resolução, né? Você tem um final da violência em si mesma, gratuita, banal, da presença da violência contra o diferente, contra quem tentou sair do sistema, né? Como uma resolução sem qualquer esperança. Não há aqui qualquer esperança, como era uma marca da sociedade americana, tanto daqueles mais caretas que viviam o sonho de vida americano, aquela vida religiosa, né, conservadora, careta, familiar, como também do amor livre dos hippies, ou algo mais lisérgico, tipo os beatniks e assim por diante. Ah, a violência por si só, né? A tragédia, a marca da intolerância e do medo é a resolução sem sentido algum. E aqui podemos falar da Kabbalah do Sem Destino. Por quê? Algo muito parecido com a Kabbalah. Da mesma forma que o filme consegue inverter, digamos assim, paradigmas culturais, a mitologia da sua civilização, a Kabbalah fez isso também, e de certa forma, a influência da Kabbalah a partir da Renascença colocou este tipo de atuação simbólica e semiótica no Ocidente. Qual é a grande importância da Kabbalah nesse sentido? Bom, quando você lê a própria literatura judaica da época do Segundo Templo e da queda do Segundo Templo, do universo hebraico ali na Antiguidade Tardia,
pós-queda, né, e o começo do Golos, do exílio, né, da diáspora judaica, você nota uma coisa: essa literatura que está também em parte dos escritos de Rehalot e Merkavá, lida com a queda do templo de uma forma muito dramática, porque até então o templo era símbolo da própria Shekinah, a terra de Israel também, né? Então você tinha uma importância geográfica muito grande ali no templo, e no próprio simbolismo da literatura hebraica, o templo atua ali como uma espécie de sinal, né? De grande sinal. E a sua queda acaba se tornando um evento global trágico. Já a Kabbalah, quando ela transforma não só o templo pós-queda, mas como templo desde o início dos tempos, né, como algo presente na Terra, na manifestação de uma forma, digamos, ideal, né, ou seja, ele está acima do Templo de Jerusalém desde o princípio da Terra, né, ali na sua forma ideal, e ele tem a sua manifestação externa. Essa manifestação externa que está sujeita à queda e reconstrução e tudo mais, é uma representação da própria criação. E, para quem conhece a cosmologia da Kabbalah, a fragmentação é uma necessidade da manifestação, né? Então, para que as coisas sejam criadas, a fragmentação é uma necessidade, né? Ela é um aspecto essencial da nossa estrutura da realidade. Esses ensinamentos sobre a cosmologia cabalista estão no meu curso de Kabbalah, um curso com muitas aulas, extenso, que eu deixarei aqui nos comentários para quem quiser acessar com um cupom de desconto. Tá? Para quem chegar ali pelo YouTube, tem um cupom de desconto nos comentários fixados aqui. Bom, mas ao fazer isso, a Kabbalah inverte o sentido que o templo tinha no imaginário hebraico, né? Desde a da construção do templo até os primeiros dramas em relação ao templo. Então, essa necessidade de inverter os significados ou dar novas formas à mitologia constituída é uma necessidade que surge em tempos difíceis, em tempos de destruição, que era o que a América vivia naquela época e vive até hoje. E aqui Roper soube trabalhar muito bem a mitologia do cowboy americano e o próprio cinema de faroeste ou velho oeste. No cinema de velho oeste clássico, o herói muitas vezes ajuda a estabelecer a civilização, mesmo que ele próprio não possa fazer parte dela. E isso vem depois de uma jornada através de paisagens vastas, de fogueiras noturnas e o confronto com locais hostis, depois de muitas cavalgadas. Estes elementos estão presentes também em Sem Destino, mas em Sem Destino, os heróis não estabelecem nada. Eles vivem apenas fugindo. E a motocicleta, ao contrário do cavalo, não oferece companhia. Ela é só um instrumento de propulsão. A mudança simbólica causa uma desumanização do mito. O herói moderno monta sobre uma máquina que atravessa com ruído e poluição sem qualquer vida orgânica. A consequência dessa abordagem é a revelação de que o heroísmo clássico é impossível no mundo moderno. Isto é, o White e Billy tentam reviver o mundo dos cowboys, mas o mundo não é mais uma fronteira aberta. Agora é um espaço fechado pela jurisprudência, pelas instituições e, inclusive, pelas sociedades, em um sentido aqui micro, como você pode perceber ao longo do filme. Novamente, o simbolismo dos protagonistas também é relacionado aos filmes clássicos de cowboy. White é um homem de poucas palavras,
símbolo do estoicismo e introspecção, que remete a figuras clássicas do faroeste, como Gary Cooper ou John Wayne. Seu silêncio sugere uma profundidade de pensamento e uma consciência da gravidade de sua situação. Billy, por outro lado, já é impulsivo, eloquente, muitas vezes superficial. Ele sempre fala de dinheiro, segurança, prazer imediato, é mais hedonista. Este contraste reflete as duas faces da contracultura, a busca espiritual e o hedonismo materialista. O silêncio do White fica cada vez mais claro à medida que o filme avança, culminando em sua admissão final de fracasso. Seu silêncio simboliza um peso ético que Billy é incapaz de carregar. Os dois habitam mundos diferentes, mais ou menos na alquimia. Quando você na alquimia vai começar um processo de destilação, por exemplo, você sabe que o mundo orgânico da planta, todo contaminado pelas moléculas odoríficas e por outros elementos, é um mundo totalmente diferente daquilo que você tentará destilar no processo laboratorial, a quintessência ou o espírito da planta. O silêncio de White acaba por ser profético. Não há nada a dizer, porque não há mais saída. Já o falatório de Billy é revelado como uma forma de negação que o deixa despreparado para o fim. O contraste entre o silêncio e o ruído em Sem Destino é a representação simbólica da falha de comunicação que condenou a própria contracultura ao isolamento e à sua destruição. E o filme também trata de forma brilhante outro grande símbolo esotérico, a estrada, o caminho. Por exemplo, no Sefer Yetzirah, que é um grande tratado do misticismo judaico, anterior à própria Kabbalah, não é por acaso que o texto começa nos 22 caminhos da sabedoria. E ali, caminhos é a chave para entender o texto, o termo utilizado para caminhos. Não mencionarei aqui para não ficar muito longo, deixo isso para uma aula futura, mas você tem duas palavras em hebraico para caminhos e estrada, né? E ali a escolha por caminhos em um determinado termo hebraico é algo muito significativo e chave para entender o texto. Dante também utiliza isso no começo da Divina Comédia, né? No caminho da vida, quando ele se depara por uma selva selvagem, a alquimia também, vários tratados, e uma música muito famosa do Led Zeppelin, que quem conhece já sabe do que estou falando. Vou deixar aqui para caso, né, alguém consiga adivinhar qual é e comente. Mas é uma música muito conhecida que gira em torno disso. Tem até uma floresta mágica no meio e tal, que é uma alusão a outra obra iniciática, a Flauta Mágica, de Mozart. A estrada em Sem Destino é uma textura visual onipresente. A câmera de Hopper frequentemente se posiciona rente ao solo, capturando a velocidade do asfalto, passando sob as rodas. Esta escolha estética transforma a estrada em um símbolo de modernidade e conexão forçada. O asfalto é a cicatriz que o homem deixou na paisagem, uma superfície artificial que permite a mobilidade, mas também dita o caminho. Hopper faz questão de capturar a textura da estrada, com suas rachaduras, linhas pintadas e detritos. É o lembrete constante da materialidade da jornada. É assim que ele confere à estrada uma característica de não lugar, um espaço de transição sem identidade própria. Para White e Billy, a estrada é o único lugar onde eles se sentem em casa, o que é uma contradição trágica, pois ninguém pode viver permanentemente em um espaço de transição. A estética da estrada em Easy Rider enfatiza a transitoriedade da existência da contracultura. Os dois são seres do asfalto, desconectados da terra que margeia a rodovia. E esta desconexão é o que os torna vulneráveis. Eles pertencem à estrada, mas de quem é a estrada? É do Estado. A fixação na textura da estrada é a desvalorização do destino. O ato de viajar torna-se mais importante do que o lugar para onde se vai. No entanto, quando a estrada termina, isto é,
Quando ela é encerrada pela violência absolutamente banal, não há mais para onde recuar. A estética cria uma ilusão de progresso infinito, mas o filme revela que a estrada é apenas um círculo fechado. O asfalto que os leva para frente é o mesmo que os mantém presos em uma trajetória linear, da qual eles não conseguem desviar, resultando em uma colisão inevitável com a realidade que eles tentaram ultrapassar. E aqui agora entrarei em um tema que é do interesse de muitos. Eu sei disso porque as pessoas me perguntam sobre isso com frequência, pedem cursos sobre isso. A geografia sagrada, a passagem de White e Billy pelo Monument Valley é uma das mais famosas do filme. Você pode reparar que pequenos trailers, né, que fazem do Sem Destino, essa cena é uma das mais, digamos, icônicas. Isto foi uma clara citação direta ao cinema de John Ford, clássico do faroeste americano. Ao situar seus protagonistas vagabundos nesta paisagem sagrada do faroeste clássico, Hopper opera uma apropriação semiótica. Ele está reinventando o direito da contracultura de habitar o espaço mítico da América. O Monument Valley, com suas formações rochosas imponentes, é um símbolo da eternidade e grandiosidade nacional americana, contra o qual a fragilidade das motocicletas e dos viajantes é ressaltada. E é uma citação direta à inadequação de White e Billy como herdeiros do mito. Eles atravessam o vale como turistas, eles não são como, por exemplo, os pioneiros americanos. A beleza do Monument Valley acaba atingida por melancolia, pois representa um ideal de América que já se tornou um cenário de filme. A paisagem é um ícone a ser consumido visualmente, e a presença dos dois é um anacronismo que sublinha a perda de um propósito nacional unificado. Eles estão no cenário de um épico, mas a história que vivem é uma tragédia de pequena escala. Aqui temos uma grande sacada sobre a própria identidade americana. Hopper conseguiu simbolizar como a identidade americana é construída por diversas camadas, pois eles não interagem com a Terra, como os já mencionados antigos peregrinos, eles interagem com o mito da Terra. O Monument Valley é apenas agora um símbolo da América de celuloide, que eles tentam habitar para dar sentido às suas vidas da forma mais individualista possível. Eles deixam o vale para trás, entram em territórios que não foram higienizados pelo mito cinematográfico, onde a realidade da intolerância e da violência não pode mais ser mascarada pela beleza das formações rochosas. E aqui a geografia sagrada ou geografia simbólica clássica do cinema americano é rompida em Sem Destino. Bom, pegue filmes das décadas de 1940, 1950 até 69 e você verá que a fotografia era destinada à beleza, né. Até quando, por exemplo, cenários mais pobres, tristes e melancólicos eram destacados, você tinha uma busca ali por harmonia. Não havia um realismo sujo. Em Sem Destino, câmeras portáteis e técnicas de documentário foram utilizadas para capturar a textura das cidades pequenas, dos postos de gasolina decadentes e das estradas empoeiradas. Esta abordagem confere ao filme uma qualidade tátil e imediata, afastando-se da artificialidade dos cenários de estúdio. A sujeira visual é um símbolo de autenticidade, sugerindo que o espectador está vendo a verdadeira América, sem filtros ou embelezamentos. A fotografia do filme cria um contraste entre a inspiração espiritual dos personagens e a decadência material do ambiente. As cores saturadas do deserto contrastam com os tons cinzentos e marrons das cidades industriais e do sul profundo. Este dualismo cromático reforça a tese de que a liberdade é um estado efêmero que só pode ser experimentado nos espaços vazios entre as estruturas da civilização. A câmera deixa de embelezar a pobreza ou a intolerância.
Elas expõem como uma clareza que é, ao mesmo tempo, bela e aterrorizante. E aqui que chegamos no ponto do acampamento que marca a grande passagem de Nicholson pelo filme. Até então, a ideia era que seu personagem, como mencionei, fosse pequeno. Ele interpreta um advogado, o advogado Hanson, que se junta ao White e Billy. Há uma cena bem clássica lá do restaurante, né, quando eles recebem olhares, condenáveis ali dos presentes, que ficam chocados com a forma de vida dos 3, né. Roupas de couro, cabeludos, sorrindo, bem mais livres do que aquele típico cidadão idiota do sul-americano, centrado na família, nos antigos valores, né, e tudo mais. É claro que isso desperta a inveja e da inveja vem a violência. E a cena do acampamento, possui também a sua própria geografia simbólica. É quando o tóxico, para não falar a palavra que o algoritmo costuma dar uma bloqueada, proporciona uma liberdade interna que não se traduz em poder externo. Ali, durante uma viagem, ou e um tanto chapados, eles sentem-se livres, mas essa sensação é uma ilusão que impede de agir para proteger a liberdade real. A filosofia do acampamento é sempre uma filosofia de retirada, e então eles acabam desarmados perante a agressividade do mundo exterior. A consequência desse foco no ritual psicotrópico é a criação de uma bolha existencial que é facilmente estourada pela violência. Seria como uma citadela medieval celebrando um grande festival com seus portões abertos. O contraste entre a paz contemplativa do acampamento e a brutalidade do ataque noturno que mata Hanson é o comentário final do filme sobre a eficácia da contracultura. Ali, enquanto discutiam sobre conspirações e OVNIs, com o psicotrópico atuando para expandir a mente, ocorre a própria ação da violência, isto é, a mente, ainda que expandida, não pode parar um porrete ou uma bala. O ritual do psicotrópico, embora belo e unificador, é revelado como uma forma de escapismo que, em última análise, contribuiu para a vulnerabilidade dos personagens ao desconectá-los da necessidade de vigilância e autodefesa. A trilha sonora. Passar agora da geografia sagrada, simbólica, para a música. O que, no caso desse filme, é um grande prazer, né. Só digo uma coisa, procurem a trilha sonora desse filme, e vocês terão um deleite auditivo. Eu recomendo que escute ao modo antigo, né. O Lobão fala sobre isso até em um podcast, e, né, como sempre, o Lobão foi genial, que a experiência da música a partir dos videoclipes ficou muito empobrecida, né. Por quê? Quando você, por exemplo, escuta a trilha sonora desse filme com as imagens, é uma coisa, né? A velocidade da luz é muito maior que a do som. Então, a imagem impacta bastante. E ali no filme tem o objetivo de levar a sua atenção ao filme. Mas, primeiro, assista ao filme com a trilha sonora, você terá uma impressão. Depois, escute este álbum em uma espécie, né, de audição. ah, Mais dirigida. Coloque ali a trilha sonora em um quarto escuro, esqueça as imagens do filme e vai elaborando o seu próprio cenário ali do filme com as músicas, né. Eu garanto que será uma experiência única. Mas falemos um pouco agora sobre as músicas, para que vocês entendam o que, eu considero o ápice alquímico simbólico do Sem Destino, que é a cena da orgia do cemitério, né? Um pouco antes do final. Bom, a música icônica, não só do filme, como do rock, do próprio heavy metal, né? Que é a famosa Born to Be Wild, do Steppenwolf. É uma obra-prima, realmente, mas eu não considero nem a maior obra-prima deles, né. Eu considero a grande obra-prima, que merece muita atenção, é a música The Pusher, né, que também está na trilha sonora
do filme. Então, seria até um pouco de banalidade, né, focar muito nesta música, porque, como eu disse, há informações sobre ela e a sua relação com o filme. Aí há miúde. Prefiro falar de coisas que passam um tanto despercebido, né, uma análise mais simbólica e profunda. Por exemplo, quando uma outra música clássica do rock, The Weight, da banda The Band, também uma obra-prima, entra justamente na mencionada passagem do Monument Valley. Ali ela cria um contraste com a paisagem. Enquanto as imagens passam com o oeste mítico de John Ford, já mencionado, a música fala de fardos, obrigações e a busca por descanso. Este conflito entre o desejo de leveza, ser um easy rider, e o peso da realidade americana é o próprio motor da tensão narrativa do filme. A música fornece a estrutura emocional que justifica a jornada, transformando o deslocamento físico em uma peregrinação espiritual, e aqui ela ganha o símbolo dos anseios de toda uma geração. E aqui há uma grande passagem simbólica, né, da própria música Born to Be Wild, que é um rock, né, um rock mais pesado, que ilustra o desejo por liberdade. Mas perto do filme, a coisa vai ficando um pouco mais folk, né? Até chegar em composições do Dylan. E duas músicas aqui também maravilhosas. Quem não ouviu, pelo amor de Deus, faça o exercício que eu recomendei. É, notará algo que, sem exagero, tá? Dá para dizer que no filme atua como uma ferramenta alquímica, como um mini laboratório alquímico ali, que são a It's Alright Ma e The Ballad of the Easy Rider. A letra de Dylan sobre a inevitabilidade da morte e a corrupção do espírito serve como epitáfio para White e Billy. A função simbólica da música é agora a desilusão. O otimismo do rock inicial agora deixa a cena para a melancolia folk, que narra o fim do sonho. A trilha sonora completa o arco narrativo que as imagens, muitas vezes fragmentadas, apenas sugerem, unificando o fim do filme com um discurso coeso sobre o fracasso da utopia. E aqui, quem é familiar com o simbolismo do cemitério, o simbolismo fúnebre da morte, na alquimia ocidental, no esoterismo ocidental e na própria maçonaria, entenderá muito bem o que tenho a dizer sobre uma das cenas finais do filme, e que é uma das chaves simbólicas, né, para entender a mensagem que o filme tenta passar. Depois da experiência no Mardi Gras, né, aquele tipo um carnaval, né, americano em Nova Orleans, ah, os dois heróis, partem para uma jornada em um cemitério e ali, depois o consumo, né, de substâncias, aquelas que, como eu já disse, eh, fazem o sujeito morder a própria orelha, eles, com 2 prostitutas, praticam atos, né, como diria a dona Belinha. Ele só pensa que. E durante tais atos no cemitério, eles vivem uma profunda angústia, pois ali a cena foi filmada com luz natural e com técnicas de improvisação, para representar o colapso final das estruturas semióticas que sustentavam a identidade de White. O cemitério, como signo de morte e ancestralidade, torna-se o palco para uma desconstrução psíquica, onde o tempo, o espaço e a linguagem se dissolvem. White, agarrado a uma estátua religiosa, chora por sua mãe, revelando uma vulnerabilidade infantil que contrasta com sua imagem de Capitão América. Esta cena é o fundamento simbólico para a tese de que o filme é um lamento pela morte da contracultura. O ácido, que deveria ser a ferramenta de iluminação,
produz apenas angústia e fragmentação. Eles estão cercados por túmulos enquanto tentam alcançar um estado de transcendência, uma ironia visual que sublinha a futilidade de sua busca. O colapso do ego não causa a união mística ou a passagem do Nigredo para o albedo da alquimia. Eles vivem um isolamento aterrorizante, onde cada personagem está preso em seu próprio inferno privado. A consequência dessa sequência é a perda definitiva da inocência. Quando voltam da viagem de ácido, White e Billy não são mais os mesmos aventureiros otimistas do início do filme. Agora estão exaustos e desiludidos. A experiência no cemitério serve como um funeral simbólico de suas aspirações. A partir deste ponto, a narrativa move-se inexoravelmente para o fim físico, pois a morte espiritual já ocorreu entre as lápides de Nova Orleans. O colapso do ego revela que, sem uma estrutura social ou moral para sustentá-lo, o indivíduo livre é apenas uma partícula errante em um cosmos indiferente. E aqui, perder o sentido da vida é também perder o próprio sustento da vida biológica. Isso é muito comum, a própria medicina investiga isso, né? De como uma despersonalização completa atua como uma forma de prenúncio para um colapso de saúde que leva à morte do corpo físico. Eu mencionei isso em uma das aulas do curso Ainda Somos Selvagens, quando, por exemplo, uma pessoa é vítima de um trabalho de magia negra e o seu psiquismo acredita que aquele trabalho funciona, então surge o nocebo, né, que é um placebo ao contrário. A imunidade, as defesas da saúde física da pessoa colapsam e aquele trabalho que é apenas um animismo, né, que são apenas elementos jogados aqui na Terra, né, acabam realmente adoecendo a pessoa, em muitos casos, levando até a morte. É quando Hopper coloca na boca de White, né, uma frase profética: nós estragamos tudo. Esta frase funciona como uma admissão de culpa e um reconhecimento do fracasso de todo o projeto contracultural. Enquanto Billy tenta celebrar o fato de que eles ficaram ricos e conseguiram, White percebe que o preço daquela riqueza foi perder a integridade do propósito original. A frase corta através da retórica da liberdade para revelar a vacuidade da jornada. A América não foi encontrada, eles apenas a atravessaram como parasitas. Mas, afinal, o que exatamente eles estragaram foi a chance de serem verdadeiramente livres ou a aceitação do dinheiro que veio das drogas ou as motos da indústria capitalista. Ou ainda estragaram a própria ideia de América quando não conseguiram ser melhores do que o sistema que criticavam. Na verdade, a semiótica do fracasso aqui é absoluta. White reconhece que a liberdade que buscavam era uma ilusão alimentada pelo capital. Ao se tornarem traficantes para financiar sua fuga, eles se tornaram engrenagens da mesma máquina de exploração que gera a violência e a intolerância que acabariam por matá-los. É aqui que chegaremos à metafísica do deboche, que meu pai tanto me ensinou. O assassinato de Billy White por dois homens em uma caminhonete é uma cena abrupta e gratuita. Do ponto de vista simbólico, a violência aqui é a única conclusão possível para o discurso do filme. Ela é a manifestação física do ódio sistêmico que Ransom descreveu anteriormente. Os assassinos não aparecem com nomes ou motivações complexas. Eles são funções da ideologia dominante que reage violentamente à presença do diferente. A violência banal sublinha a vulnerabilidade do indivíduo em uma sociedade que abandonou o contrato social em favor de um tribalismo fascista. Essa cena rompe com a epifania tradicional do cinema de Hollywood. Não aparece qualquer justiça, não há qualquer vingança, como nos filmes de Charlie Bronson,
Não há significado redentor na morte dos protagonistas. Os dois heróis são apenas eliminados como se fossem lixo na beira da estrada. A caminhonete, um símbolo do trabalho e da utilidade rural do homem estúpido, torna-se uma arma de guerra cultural, como, por exemplo, é o aspecto do agronegócio, da cultura mais imbecil que o Brasil produziu na história. O choque do final reside na desproporção entre a ofensa de ter cabelo comprido e andar de moto e a sua punição, a morte. Essa desproporção revela a fragilidade da democracia americana e a facilidade com que o discurso de ódio se traduz em ação letal. Um filme termina com um longo plano aéreo que se afasta da motocicleta em chamas e White, revelando a estrada serpenteando através da paisagem verdejante da Louisiana. Este plano é um símbolo de indiferença cósmica e geográfica. A natureza e a infraestrutura da nação permanecem inalteradas pela tragédia que acaba de ocorrer. A vastidão da paisagem, que no início do filme sugeria liberdade, agora sugere um vazio intransponível. A câmera que sobe dá uma visão de distanciamento clínico sobre um experimento humano que falhou. A estrada continua, mas os viajantes se foram. O plano aéreo também despersonaliza a morte, transformando o fogo e o sangue em pequenos pontos em um mapa vasto. A jornada de White e Billy foi insignificante para o curso da história americana, um breve ruído que foi silenciado. Finalmente, o plano aéreo final é o signo do encerramento de uma era. O espectador é deixado com a imagem de uma nação que é fisicamente magnífica, mas moralmente deserta. É por isso que o deboche é uma excelente ferramenta para quem entendeu realmente o que esse filme representa e qual é a sua mensagem. Não adianta, nos dias de hoje, você tentar sacralizar qualquer coisa. O movimento hippie, a contracultura, os beatniks, a resistência contra a barbárie da guerra do Vietnã, tudo foi comercializado. Os ideais de liberdade, você vê hoje, por exemplo, na própria ideologia woke, naquele conservadorismo bobo, por exemplo, daquele sujeito que escreve sobre beleza, estou tentando lembrar o nome dele, o Roger Scruton, se não me engano, né? Tudo vira produto. A maior arma contra a escala industrial e o caráter de produto que a nossa ideia de libertação, é, enfim, tudo que vivemos no dia de nos dias de hoje em relação a isso, é o deboche. O deboche é a nossa única arma. É por isso que o próprio Sr. Gurdjieff se dizia um gozador metafísico. Então, espero que nas próximas aulas eu possa aprofundar neste tema, mas quem é inteligente, né, já percebeu em qual ponto chegaremos. Um grande abraço, pessoal, muito obrigado para quem acompanhou até o fim e até a próxima.